Nós falaremos sobre dispensacionalismo progressivo. Tenham misericórdia comigo, porque apesar de eu saber um pouco sobre, eu não sei muito. Então, enfim, sejam misericordiosos. Eu tentei trazer o melhor que eu tinha desse livro, Dispensacionalismo Progressivo. É um livro muito bom e a gente vai discutir um pouco sobre. Bom, eu acho que o dispensacionalismo, trazendo uma visão geral primeiro, ele vai surgir no final do século XIX, então ali no final de 1800. E aí a gente tem esse movimento como o movimento pai do dispensacionalismo. É o movimento dos irmãos. Ele bebe um pouco do puritanismo. E aí era um movimento em que ele falava que todos os crentes são irmãos, independentemente da denominação. Que a gente sabe que é uma coisa efetivamente bíblica, então... o que é meu irmão de qualquer jeito, porque ele é cristão evangélico também. Mas, por exemplo, presbiterianos, batistas, todos nós somos irmãos, mesmo que nós tenhamos diferenças denominacionais. E aí o movimento dos irmãos ele vai surgir com essa ideia, ali no Reino Unido, só que ele vai passar um pouco além do que ele deveria. Então ele começa a rejeitar toda a autoridade eclesiástica, ele começa a rejeitar qualquer questão institucional, de igreja mesmo. Então, Supremo Concílio, da Presbiteriana, ou qualquer mínima autoridade eclesiástica que a gente tenha, em cristão evangélica, em qualquer outra igreja assim, seria rejeitada porque eles acreditavam que não deveria existir. Todos nós deveríamos ser irmãos e tal, e eles rejeitavam qualquer tipo de estrutura. E aí essa ideia, um pouco radical, ela foi até os Estados Unidos, e aí ela chegou para algumas pessoas bem famosas. O Moody é bem mais... Eu não sei se ele é tão famoso no meio reformado, mas ele é bem famoso no meio pentecostal. Acho que ele é bem famoso no geral. E chegou de Scofield também. E aí eles fizeram a conferência bíblica. E aí o Scofield pegou e todas aquelas ideias que tiveram nas conferências bíblicas que foram discutidas, ele escreveu na Bíblia, que é a Bíblia de estudo que leva o nome dele. E aí a partir dali surgiu uma ideia de dispensacionalismo. Por quê? Uma ideia de dispensações. Porque o Scofield foi escrever sobre... fazer um comentário sobre toda a Bíblia, as conferências bíblicas, e aí ele arranjou de uma maneira que pareceu realmente como dispensações. E aí, eu vou até pegar aqui, que tem uma página do livro que fala sobre as dispensações dele. Eu acho que todo mundo aqui já tem alguma ideia geral, ou talvez não, mas ele vai dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dispensações que o Senhor agiria para com o homem. Já vamos falar sobre a definição de dispensação, mas ele fala que tinha 7 períodos. O primeiro período seria da inocência, ou seja, em que Adão e Eva, muito felizes, viveram ali no paraíso sem pecado. A época da consciência, que seria de Adão e Eva até Noé. A época do governo humano, de Noé até Abraão. A época da promessa, de Abraão até Moisés. Aí a época mosaica, que pega de Êxodo até a vinda de Cristo. E aí depois, com a vinda de Cristo, a instituição da igreja, a época da graça. E por fim, no futuro, a época do reino. Só que é muito interessante, porque o dispensacionalismo ele não é tão homogêneo. Então o próprio livro aqui traz, a gente tem mais de 5, 6 maneiras de encarar essas dispensações. Então, por exemplo, a gente tem algumas iguais o do Scofield, só que com a mudança de nome, em vez de chamar época da promessa, chama época dos patriarcas, em vez de chamar de era mosaica, chama era da lei. Só que a gente também tem outras, por exemplo, do Darby, J.N. Darby, que eles são muito mais desenvolvidos, assim. Ele dizia que tinha o estado paradisíaco, depois a consciência, depois a época de Noé, a época de Abraão, a época de Israel, depois ele coloca o interregno dos gentios, aí depois época do Espírito Santo e da igreja, depois a época do milênio, a época da eternidade. Então, o dispensacionalismo ele é bem geral e ele é bem heterogêneo, assim. Então, vocês podem encontrar várias eras diferentes e várias diferenças, assim. Mas tem essa ideia geral. Deixa eu até pegar aqui sobre as grandes características comuns da tradição dispensacionalista. Apesar da gente ter 3 grandes correntes, e dentro dessas correntes ter muita diversidade, as 3 grandes correntes seriam o dispensacionalismo clássico, o revisado e o progressivo. Não progressista, progressivo. E aí a gente tem algumas características comuns. A primeira delas é a autoridade das escrituras, ou seja, isso também não é aliancismo, mas é bom a gente falar. Ou seja, todo o sistema que vem das dispensações não vem da cabeça de uma pessoa, vem da análise do texto bíblico. Então,
apesar da gente saber que existem movimentos heréticos, o dispensacionalismo não é uma coisa herética assim como o aliancismo é. São maneiras diferentes. Assim como o aliancismo não é, perdão. Antes da gente falar, a gente entender que são visões diferentes assim, de analisar o texto bíblico, mas ambas as visões são bíblicas porque olham para a autoridade das escrituras, nenhuma das duas é herética. A gente tem a singularidade da igreja, ou seja, o entendimento de que realmente a igreja está iniciando o Novo Testamento, então que esse fenômeno da igreja ele é separado do Estado de Israel e do Antigo Testamento. Então a gente tem no aliancismo uma visão mais fluida, assim, no dispensacionalismo uma visão bem separada. Israel uma coisa, igreja outra coisa, e as duas coexistem ainda hoje, mesmo que Israel esteja por hora abandonada. Não abandonada, mas vocês entenderam. O significado prático da Igreja Universal, então o dispensacionalismo ele foca muito nessa desconstrução das divisões denominacionais. Então talvez seja até por isso que o dispensacionalismo ele é mais comum e ele é mais geral do que o aliancismo. A gente sabe que aqui na universidade a maioria das pessoas podem ser reformadas e aliancistas, mas num modo geral que a gente vê hoje, a maior parte das igrejas são pentecostais e a maior parte dos pentecostais adota o dispensacionalismo. A gente também tem a interpretação literal da profecia bíblica. Então, é muito raro para um dispensacionalista, ele pode até ver a questão tipológica, mas eu falo até mesmo da minha igreja, assim, é muito raro a gente enxergar algo além da interpretação literal. Então, tem esse trabalho, claro, da gente ver o que ele quer dizer tipologicamente, espiritualmente, mas, sobretudo, busca-se entender o texto literalmente, o que aconteceu, o que está dito, e tomar aquilo como verdade. Então, por exemplo, na minha igreja, que é dispensacionalista, é quase uma heresia a gente ter outras visões sobre o criacionismo. Por quê? Porque é uma visão muito literal do que a Bíblia traz. O pré-milenismo futurista, ou seja, é interessante porque o dispensacionalismo ele tem uma visão escatológica mais uniforme, que é um pré-milenismo, ou seja, que, enfim, o milênio está vindo por aí, e por isso a gente também tem essa expectativa iminente do retorno de Cristo a qualquer momento. E por fim, acho que a doutrina mais polêmica que a gente tem do dispensacionalismo, e eu acho que talvez aqui os aliancistas mais discordem, que talvez seja a mais atacada, mas também porque é a mais distorcida dentro do próprio movimento dispensacionalista, que é a doutrina de um futuro nacional para Israel. É uma coisa bem discutida, ainda mais agora que existe um Estado de Israel, o que é uma... Eu falando assim do âmbito das relações internacionais é uma coisa bizarra. Do nada um papel escrever que existe um Estado, tipo... Brasileiro, você não sabia. Pois é uma coisa assim, super esquisita. Então, no mínimo, algo aconteceu ali. Mas é de se pensar e, infelizmente, isso às vezes é distorcido também para justificar excesso de governo, ou, enfim, sabe? Coisas que não deveriam ser justificadas a partir da Bíblia. Aí até aí, tudo bem, gente? Tudo bem. Quando e onde surgiu o dispensacionalismo progressivo? O dispensacionalismo progressivo ele não foi um movimento como o dispensacionalismo clássico, em que fizeram uma conferência bíblica, escreveram e olha, legal, dispensacionalismo. Ele foi uma coisa muito mais reconhecida do que efetivamente feita. Não foi uma pessoa que sentou e falou, olha, eu vou fazer. Foi tipo a Bíblia. Ele foi mais progressivo. Não foi uma pessoa que sentou e falou assim, esses livros vão entrar aqui na Bíblia. Não, o dispensacionalismo progressivo foi mais ou menos assim. Foi uma coisa mais geral. E que as pessoas olharam e falaram assim, caramba, esse dispensacionalismo está diferente o suficiente do dispensacionalismo clássico e já está diferente o suficiente do dispensacionalismo revisado. Então, ali na década de 90, começou a se adotar esse novo nome, dispensacionalismo progressivo. E hoje é bem mais raro ver dispensacionalistas clássicos ou revisados, apesar que existem. O progressivo ele foi acabando tomando uma coisa mais geral, assim. Só uma pergunta sobre isso. A questão é, os dispensacionalistas clássicos não seriam mais... os revisados não seriam mais comuns? Porque, pelo menos assim, pelo discurso que eu vejo assim, nas pentecostais no geral, me parece. Não parece, né? Você pode me corrigir, que é aquela questão de tipo, você tem uma descontinuidade muito maior entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu acho que o revisado e o progressivo eles são bem presentes, assim. O revisado e o progressivo, apesar de eles serem diferentes, eles não têm tantas distinções assim. Eu tentei sistematizar, mas até isso eu achei meio difícil. Entendi. E achar tipo quais são as grandes diferenças. Mas a gente vai ver quais são as grandes diferenças agora. Mas eu acho que assim, pelo menos é porque de fato no pentecostalismo, como faz um tempo que eu estou longe dele, eu não sei mais muito como anda.
mas pelo menos os dispensacionalistas progressivos, que são os dispensacionalistas reformados, normalmente são mais progressivos dos que eu conheço e do que eu vejo, assim. Mas eu acredito que talvez no pentecostalismo talvez também tenham mais revisados. E também progressivos também. Mas a minha experiência mesmo. Pois é, eu não pesquisei também um dado assim, nem sei se existe, mas fui também na minha cabeça. Mas os clássicos eu sei que, eu acho que hoje estão bem em queda, porque eles são bem malucos, assim. Não, senhor, eu só posso chamar eles de malucos. Mas tem umas ideias bem ultrapassadas, assim, sabe, no geral, e que hoje em dia não são muito mais bem aceitas no geral, assim. Eu sei que os clássicos são bem mais extremos em relação a essa divisão. Isso. E aí, a transformação do clássico, ela pegou muito a parte do Seminário Teológico de Dallas, que formou mais revisados. Então, assim, pequenas modificações, saindo um pouco dos extremos do clássico, essa visão revisada que é predominante juntamente com o progressivo. Só que era mais perto do clássico do que o progressivo é. Entendeu? Mas a primeira coisa que eu ia falar é realmente dessa grande divisão que existe para os dispensacionalistas clássicos, que não vai ter tanto nos dispensacionalistas progressivos, é da redenção holística total. Eu lembro quando eu comecei a ler o livro, e aí eu vi o dispensacionalismo clássico, e eu falei, caramba, eu não posso ser dispensacionalista depois dessa. Mas aí depois eu falei, caramba, isso já foi a maior parte abandonado. Mas eles tinham uma ideia geral, assim, de que na eternidade existiriam duas humanidades. Dois grupos de pessoas totalmente separados. Diferente do que é visto no dispensacionalismo progressivo, no sentido de que existirão uma Israel e uma igreja. Eles realmente acreditavam que existiam dois grupos de humanos diferentes e que eles teriam benefícios e funções diferentes ali no céu também. Eles chamavam da humanidade... Tchau, Beth! Tchau, Beth! Eles chamavam da humanidade celestial e da humanidade terrena. A humanidade terrena, ela seria todas as pessoas que nasceram e viveram durante o milênio. Ou seja, serão pessoas que não passaram pela morte. Então, sei lá, Jesus veio e aí a pessoa está aqui. Tipo, Jesus chegou agora. E aí a gente está aqui e a gente é salvo no Senhor. A gente faria parte da humanidade terrena. Por quê? Porque a gente nunca vai enfrentar a morte. Então a gente não poderia ser celestial, porque enfim, a gente não iria para o céu porque a gente não experimentou a morte. A gente viveria a Nova Jerusalém aqui eternamente. E aí existiria a humanidade celestial, que foi a humanidade que morreu e foi para o céu e depois voltará. E aí eles realmente acreditavam que existiam mudanças basilares e funcionais entre esses dois grupos. Isso me parece no começo do sistema de jogo. Aí você me pergunta quais são as diferenças? Li essa parte do livro milhões de vezes. Nem o livro traz quais são as grandes diferenças que teriam. Mas o Blazing e o Bock aqui, eles falam que eles realmente acreditavam que tinha uma diferença funcional, assim. Por exemplo, o progressivo e o revisado, eles vão realmente acreditar que há uma diferença entre igreja e Israel, em diferentes tons. O progressivo ele é bem mais tranquilo, mas não há essa coisa, tipo assim, ambos acreditam que a salvação vai ser a mesma, que lá vai viver a mesma coisa. Tipo, vai ter uma diferença, mas ela vai ser mais nominal do que funcional. Tipo assim, ela é mais uma questão da administração desses povos ao longo da história do que necessariamente. Isso, tipo, lá no céu vai ser tipo, olha, você é a igreja, você é Israel. Mas, tipo, funcionalmente é a mesma salvação, são as mesmas coisas, é a mesma maneira de se viver, não tem nenhuma distinção funcional, é uma distinção nominal. Já para os clássicos é uma distinção funcional. De que maneira? Exato. Cadê aí, Zé? Não, é isso. A única coisa que vem é a diferença de origem, né? Inclusive, quando eles trabalham, eles ensinam disso de que Apocalipse fala que vão ter nações, né? Que virão e então vai ter diferença, mas não de função igual os extremos colocavam. Não, isso é até um chamamento justificativo, do Ezequiel, que é porque muitas pessoas trazem no clássico, fica parecendo que, tipo assim, Deus tem duas esposas. Sim. Tipo assim, na prática, entendeu? Tipo, não, Deus tem uma Israel, entendeu, como esposa e... Uma das explicações que eu já ouvi, mas assim, foi de uma pessoa que eu não sei se ela se coloca como clássica, revisada, mas que na minha cabeça não faz sentido como progressivo. Mas ele trazia a ideia, eu imagino que ele deve ser clássico, de que quando chegar no céu, a igreja vai ser a esposa e Israel serão os convidados. A igreja vai efetivamente casar com Cristo, e de que Israel vão ser os convidados que foram convidados, que estavam lá. Então, tipo, tanto os remidos após a vinda de Cristo
que não vão ser mais igreja, porque a igreja vai ter subido, nessa visão pré-milenista. Tantos antes da igreja eles seriam remidos, mas eles não seriam a noiva de Cristo. Eles seriam meramente convidados. Só que aí entra de novo na questão, como isso muda funcionalmente. Sim. Porque ambos vão ser salvos. Então, tipo, ainda parece uma outra coisa que continua sendo nominal, sabe? De tipo, você é noiva, você é convidado. Sim. E aí, não faz muito sentido quando, pelo menos na minha visão, quando a gente olha, quando a Bíblia é muito clara, em Tiago e em Gálatas, de que não haverá acepção de pessoas, tem uma divisão funcional entre uma unidade celestial e uma unidade terrena, convidados ou noiva. É Colossenses também, né? Que fala que todos são um em Cristo, né? Exatamente. Então, o dispensacionalismo progressivo ele vai avançar nessa parte, de não haver distinção, apesar, quando eu coloco redenção holística, dele defender que vai ter uma redenção que cobre tudo realmente, tanto para a igreja quanto para Israel. Que os planos de Israel não foram abandonados e a igreja não substitui Israel. Ou seja, que existem promessas que são só para Israel, existem promessas que são só para a igreja, mas que existem promessas que são para ambos. Sim. Ou seja, que eles colocam que é muito generalizante colocar a igreja como a nova Israel. De que você estaria perdendo um pouco de coisas que são efetivamente para o povo judeu e de que Deus não abandonou o povo judeu, e eles vão basear naquelas passagens de Romanos, de que, caramba, se agora eles estão em pecado, se agora eles estão vedados, vocês têm graça, imagina quando restaurá-los. Então eles partem dessas coisas, ainda mais também quando Jesus está subindo em Atos, e aí os discípulos falam, olha, é agora que o Senhor restaurará o reino de Israel, e aí o argumento deles se o Senhor não fosse restaurar o reino de Israel, ele diria, olha, vocês não entenderam nada. Mas o que Cristo diz? Não cabe vocês decidir a hora, ou seja, no entendimento de que um dia haveria uma restauração do reino de Israel. Porque Cristo não repreende eles pelo pedido do reino de Israel, mas repreende falando, olha, não cabe a vocês saber quando isso ocorrerá. Então, essas são as visões de redenção holística. Mas deu para entender? Sim. Aí a gente vem à história das dispensações. Que aí é uma coisa bem interessante que eu vou ler para vocês, sobre qual que é o grande conceito de dispensações. A gente fala, mas é bom a gente também ler, antes da gente conversar sobre o que muda nas dispensações. Uma dispensação é um arranjo administrativo ou gerencial. A Bíblia usa esse termo para descrever o relacionamento de Deus com o mundo. Não é somente o atual relacionamento de Deus com o mundo descrito como uma dispensação, mas a Bíblia também compara e contrasta esse presente relacionamento com as dispensações passadas e futuras. A partir disso, entendemos que o relacionamento de Deus com seres humanos consiste em uma história de sucessivas dispensações. Essas dispensações podem ser descritas como formas de relacionar as alianças bíblicas. Elas também podem ser vistas como estágios progressivos da história da salvação, que encontra seu cumprimento na revelação do reino escatológico de Deus. Como resultado, entender essas dispensações bíblicas é algo crucial para entender a história e teologia da Bíblia. Ou seja, a dispensação é uma maneira como Deus se relaciona com o povo. E a gente vai ver aqui acho que é um dos últimos slides, que a dispensação ela vai servir para também explicar as alianças. Ou seja, o dispensacionalismo ele não vai fingir que nenhuma aliança existiu, mas ele vai colocar como o arranjo de que Deus agia com o povo e com a humanidade funcionava. E aí qual que é a grande ideia do dispensacionalismo progressivo nesse ponto? E aí é esse ponto que vai trazer um ponto progressivo, que eu acho que, eu não sei, mas eu imagino que até o aliancismo possa beber um pouco disso. É porque como eu não sei quase nada de aliancismo, talvez ele beba um pouco disso. Ou isso tenha surgido do aliancismo e tenha ido para o dispensacionalismo, mas imagino que é uma coisa que ambos têm. Mas a ideia de que, até o clássico e o revisado, a gente tinha uma ideia de que as dispensações eram algo fechados em si mesmo. Ou seja, de que dispensação da inocência acabou, agora a gente começa uma nova dispensação da consciência, acabou a dispensação das promessas, dispensação tal. E aí o que ele vai dizer é que as dispensações elas trabalham juntas na revelação progressiva do plano de Deus. Ou seja, de que uma dispensação ela está intimamente ligada com a outra e que não dá para entender e analisar uma dispensação sem você entender a outra. Ou seja, eu não consigo entender a dispensação mosaica se eu não olhar para a dispensação que foi dada a Abraão. E eu não consigo entender a dispensação de Abraão se eu não entender a dispensação de Noé. E isso é uma revelação progressiva de como Deus vai se revelando para a humanidade. Eu peguei umas partes aqui do livro que ele vai trabalhar um pouco disso. Na página 170, ele vai falar um pouco sobre Noé,
E aí ele vai escrever assim, ó: entretanto, contra certa e ameaçadora tempestade do julgamento divino, ouvimos as palavras, mas Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Mais adiante, em Gênesis 6:18, o Senhor formaliza uma aliança com Noé, prometendo preservar sua vida e a vida de todo tipo de criatura levada para a arca. A palavra é usada novamente em Gênesis 9, do 9 ao 17, na promessa de Deus de nunca mais destruir a vida na terra através de um dilúvio. Quer seja vista como uma aliança apenas ou duas alianças separadas, essas promessas confirmam a intenção divina expressa na criação, de que haverá uma terra habitada com vida, preenchida por uma humanidade em comunhão com Deus. Além do mais, a natureza formal da aliança enfatiza essa intenção, apontando o caminho para um plano de redenção no qual ela será cumprida. Ou seja, quando a gente olha essa parte aqui de Noé, a gente vê que Deus está fazendo um compromisso de que a terra ela vai ser habitada, ela não vai ser destruída por uma humanidade que está em comunhão com Deus. E a partir desse momento que a gente vê que Deus se compromete e que Deus fala assim, olha, haverá isso, e ele fala isso abertamente, explicitamente, a gente consegue entender a aliança abrâmica. O que Deus vai fazer? Ele vai começar essa promessa de Noé, essa dispensação que ele fez com Noé, essa aliança, ele vai começar a cumprir na próxima dispensação, chamando Abraão para ter um futuro nacional de um povo que por meio dele viria o Messias. Então, uma outra citação aqui que eu achei interessante. É como se a próxima dispensação fosse instrumental para a anterior, então, assim, fosse... Isso, fosse o cumprimento de uma, só que todas elas têm pontos que não são cumpridos. Entendi. Na próxima e que vão ser cumpridas só na última. Entendi. Que é a dispensação do reino futuro do Senhor. Entendi. Uma outra coisa que eu achei interessante aqui também quando eu estava lendo, ó, as narrativas de Isaac e Jacó revelam um tema importante acerca da transferência da aliança abrâmica. Os descendentes físicos a partir de Abraão não garantem em si a herança da aliança. Ismael, como um legítimo filho de Abraão, com os direitos de primogênito, é ignorado em favor de Isaac. O processo de seleção também se estende para os descendentes de Isaac, com Esaú sendo ignorado em favor de Jacó. Tanto Ismael quanto Esaú são abençoados por Deus, porém eles são abençoados como estrangeiros à aliança. Eles são abençoados por causa de Abraão, Isaac e Jacó. Eles são incluídos entre as famílias da terra, não dentro do você em quem as famílias da terra serão abençoadas. O tema da seletividade da herança da aliança é importante na história da redenção bíblica. A escolha de Isaac em detrimento de Ismael revela o processo da eleição divina. Ou seja, ali no processo já dos patriarcas, se a gente for olhar realmente, a gente olha a descendência de Abraão, era Ismael e Isaac. Ismael era o primogênito. Se a gente for pensar meramente em termos humanos, Ismael deveria receber a primogenitura. Quando a gente vê Isaac, Esaú era o primogênito. Ele deveria receber a primogenitura. Mas o Senhor não aprova fazer isso. E a gente vê que isso também já se revela, por exemplo, na nossa dispensação de agora. Ela é uma coisa que já estava sendo revelada progressivamente, mas que é abertamente revelada atualmente. Que os filhos carnais de Abraão, os filhos genéticos de Abraão, eles não vão ser salvos se eles não crerem em Cristo. E que a eleição, ela é... Não, que a salvação, ela é por meio da eleição. Seja você arminiano, seja você calvinista, a gente sabe que tem um processo de eleição do Senhor e de que isso não vem da gente, que isso não vem por razões humanas, ou pela nossa carne, ou pela nossa identidade, pela nossa genética, mas isso vem de um processo que é, sobretudo, espiritual. Isso era uma coisa que já estava sendo revelada aqui. Quando a gente olha na outra página aqui, do caso de Moisés, como um tratado bilateral, pode-se dizer que a aliança mosaica é cumprida sucessivamente na história de cada geração dos descendentes dos patriarcas. É uma aliança que diz respeito ao relacionamento concreto e presente de Israel e Judá com Deus. Em cada geração, Deus manifesta bênção ou a maldição, ou aspectos de ambos, em resposta à fé e obediência, ou descrença e desobediência do povo. Entretanto, predições começam a surgir nos profetas posteriores, dizendo que a aliança mosaica será substituída por outra aliança que cumprirá a intenção que Deus revelou na promessa abrâmica. Ou seja, quando a gente olha a dispensação mosaica, ela já apresenta pontos e profecias sobre a próxima dispensação. E realmente é uma coisa que é progressiva, que o Senhor vai se revelando de pouco em pouco, e em cada dispensação ela aponta para uma próxima dispensação e para a dispensação final em que todos nós seremos redimidos e que a gente vai ver realmente o reino de Cristo sendo implantado. Então, o dispensacionalismo ele é progressivo porque ele vai querer trazer mais essa visão fluida de como as dispensações se conectam e de como uma coisa aponta para a outra e como o plano de Deus está sendo realmente formado e desenvolvido desde ali da queda do homem, desde ali do proto-evangelho, de Gênesis 3,15, quando fala do descendente da mulher, e como o Senhor vai revelando isso de pouco em pouco para o povo, assim, e como isso vai transformando e construindo o relacionamento dele com a humanidade.
Você é muito organicista. Pois é, velho. Então, o dispensacionalismo vai... Ficou claro? Uma coisa que eu tinha até comentado quando o Israel ele falou na igreja do dispensacionalismo, né? Que estava aí você vai mais falar do clássico, né? Uma coisa que eu até perguntei para ele, não sei se você lembra, foi se as promessas de uma dispensação, tipo profecias, tipo, elas têm que ser cumpridas dentro da própria dispensação. Não necessariamente. Exato, só que aí que tá. A sua resposta do dispensacionalismo progressivo me parece me parece mais coerente, entendeu? Por causa dessa questão do encadeamento. É porque quando é muito fechado, fica assim, parece um pouco estranho. A gente vai chegar nesse tópico sobre as promessas. Natureza da igreja. Aqui ela vai falar um pouco mais do que os dispensacionalistas no geral já acreditam, de que a igreja ela é separada de Israel, mas aqui a igreja ela não vai ser como os clássicos pensavam, uma revelação totalmente inédita que havia sido apresentada ali. Os dispensacionalistas progressivos eles vão falar que a igreja, a ideia de igreja, ela está muito fundada na ideia do Messias e na ideia da graça de Deus, da presença do Espírito Santo, e de que isso era uma coisa que já foi revelada, mesmo que de maneiras mais tímidas e mais veladas no Antigo Testamento. Então a gente vê, sabe, casos em que pessoas são tomadas pelo Espírito Santo. A gente vê o caso do próprio rei Davi, que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Até mesmo Saul era um homem cheio do Espírito Santo até um certo ponto do reinado dele. A gente vê que a graça de Deus já operava ali. Então quando a gente olha, por exemplo, um outro caso de Davi, quando Davi faz o censo, que é uma das passagens mais polêmicas da Bíblia, porque Crônicas vai falar que veio do coração dele, aí Samuel vai falar que o Senhor intentou, depois falam que é Satanás, mas a gente sabe que foi um pecado que ele cometeu por se apoiar nele mesmo e no orgulho. E aí o Senhor diz, olha, escolhe 3 dias, 3 meses ou 3 anos. E ele escolhe 3 dias com praga. E ali, efetivamente, ele poderia, enfim, sabe, viver os 3 dias. Só que o Senhor apresentou misericórdia ali no caso e tirou acho que antes de um dia ou depois de um dia, o castigo que ele tinha mostrado. E quando a gente vê a graça também, a gente olha tudo ali o que Israel fez, a gente sabe que o cuidado do Senhor com eles era pela graça também, assim, apesar de haver um sistema da lei, a graça estava implícita ali também. Então a igreja ela mostra como sendo a expressão final, a expressão máxima da graça que o Senhor já mostrava, mesmo que timidamente ou veladamente, no Antigo Testamento. E o dispensacionalismo progressivo ele também traz a ideia de que a igreja ela não é uma categoria antropológica como eram as antigas nações de Israel, mas que ela é precisamente essa humanidade redimida na terra. Ou seja, de que lá no céu, realmente, a igreja ela vai ter uma distinção de Israel, como aqui também, mas a igreja hoje em dia ela não é mais uma categoria antropológica étnica. Ao contrário, hoje, se a gente for pensar, a igreja é uma comunidade étnica muito diversa. E querendo ou não, o cristianismo ele é muito diverso de outras religiões, como o islamismo, como o budismo, que apesar de serem muito fortes, elas são muito fortes em regiões muito localizadas. Culturas, né? O hinduísmo ele é muito forte por quê? Porque aquilo é muito cultural. Se a gente for pensar o budismo, ele é muito cultural. O islamismo ele é muito culturalmente ali no Sudeste Asiático, ali nos países árabes. E o cristianismo ele realmente tem essa capacidade de se adaptar em qualquer cultura que ele é instalado. O que é uma coisa muito interessante. Existe cristianismo em todos os continentes. E até mesmo nos países árabes, antes do islamismo, o cristianismo era uma coisa preponderante. Então, ele é... Até hoje é uma coisa assim, que se você pegar a Etiópia, se você pegar a Nigéria, na Índia tem... Então, assim, talvez a gente olhe e fale assim, caramba, nossa, na China 10% da população é cristã só, mas 10% da China, tipo assim, sei lá... Deve ter 100 milhões? Deve dar uns 120 milhões. Deve ser mais cristãos do que a gente tem no Brasil, efetivamente. A Coreia, né, que tem a maior livro do campo. Pois é. Então, assim, se a gente for pensar, o cristianismo ele é muito cultural e a gente não pode olhar a natureza da igreja como algo étnico, como algo como era Israel e como era as antigas nações do Antigo Testamento. E aí vem o ponto sobre as profecias bíblicas, que é sobre a interpretação bíblica. O dispensacionalismo progressivo ele não vai mudar tanto do dispensacionalismo clássico, do revisado, até mesmo do aliancismo, mas ele vai ser a escola, a expressão do dispensacionalismo que vai efetivamente formalizar e vai realmente se debruçar mais sobre essa interpretação bíblica, mas ele bebe muito do clássico, ele bebe muito do revisado, ele não rompe muito com eles, assim.
Então ele vai partir muito nessa ideia da interpretação literal, mas ele vai querer adotar realmente estudo sintático, retórico, literário, gramatical. E aí tem até 2 páginas aqui, que eu achei muito interessantes para a gente ler. Está aqui na 111. Que ele vai falar de um exemplo de 2 palavras, patriota e gato. Até mesmo as nuances das palavras podem mudar à medida que o contexto muda. O termo patriota, como um termo histórico para um revolucionário americano, é um termo positivo. Mas fale de um alemão patriota que era leal a Hitler na Alemanha nazista. A nuance muda significativamente. Finalmente, mencione o termo patriota como referência à recente Guerra do Golfo. E não estará falando de uma pessoa, mas de um míssil. Então, textos se referindo ao patriota americano, ao patriota alemão ou ao míssil patriota terão diferentes significados por causa dos seus contextos limitadores e identificadores. Isso mostra o quão flexíveis são os termos e como é central o contexto para determinar o significado, o que na maioria das vezes não é aleatório. Em outras palavras, não se conta o quanto uma palavra é usada numa forma em particular, mas se pergunta se esse significado é o mais apropriado ao contexto em que se está sendo estudado. Olhe-se para o pano de fundo e para os conceitos com os quais os termos estudados estão sendo associados. Eu acho muito interessante porque a gente tem uma igreja no Brasil, que é a Congregação Cristã. Eu acho que ninguém aqui da congregação. Mas todo respeito a ela também, assim, né? É uma igreja que existe, mas é uma igreja que se recusa a estudar as Escrituras. É uma igreja que diz que a Escritura deve ser meramente examinada, que ela não deve ser estudada. E querendo... Com muitos desses pensamentos, se a gente for pegar a Universal, ela teve um seminário teológico nos primeiros anos e passou um ano com essa desculpa, com essa prerrogativa. Ed Macedo fechou e disse que a teologia esfriava os crentes e que eles estavam questionando muito. Aí vocês entendem, né, o que vocês quiserem, mas quem lê entenda, mas que realmente o estudo sintático, o estudo gramatical que o dispensacionalismo progressivo defende, que eu imagino que o aliancismo também deva defender, é uma coisa efetivamente importante, sabe? Quando a gente olha uma palavra patriota, como aqui no caso, é uma coisa realmente assim, o que ela quer dizer? Em que contexto? O que significa? Quando a gente olha, por exemplo, o termo rei na Bíblia. O rei do juiz, a gente tem Abimeleque, que foi declarado rei no livro de Juízes. É uma estrutura monárquica extremamente diferente do rei que era visto já na época de Davi e na época de Salomão. O que se torna muito diferente dos 6 nos escritos deuterocanônicos, quando a gente pensa nos... Meu Deus, como eles chamam o pessoal do Hanukkah? Dos Macabeus. Então, são ideias diferentes, mas que são a mesma palavra, a palavra rei. Mas que a gente realmente tem que entender o contexto e entender o que ela quer dizer. A palavra, por exemplo, parábola. A gente tem uma ideia geral do que parábola é, mas a parábola usada também em Juízes, ela difere um pouco da parábola de Jesus, assim. Então, apesar de ter um nexo significativo, um nexo de significado semântico junto e que faz sentido, que é comum, se a gente não analisar o que o contexto quer dizer, a gente vai se perdendo. Uma outra parte que eu achei interessante é a palavra gato. É importante ressaltar que na determinação do significado pode haver precisão ou distorção da percepção. Se eu disser a você, nós temos um gato, você imaginará um animal que não é um cachorro, um morcego, um rato ou um macaco. Mas você também pode concebê-lo como um gato de rua, um gato persa ou um gato malhado. Só que agora você foi além do que queríamos comunicar, ou então podemos ter dado pouca informação para revelar tudo o que queríamos sugerir. Então ele também fala que é importante pensar o contexto literário, o que o texto quer dizer, porque existem textos em que, tem um gato, e que, enfim, sabe, o autor quis dizer que tem um gato, e que é irrelevante você saber se é um gato persa, se é um gato malhado. Se a gente for pensar provérbios, se usar uma palavra gato, assim, é muito mais entendível que seja o conceito geral de gato, do que quando vai ser um gato malhado, um gato persa, mas talvez em algum contexto histórico, falar sobre um gato seja importante, porque o gato pode ser uma divindade de outra nação e aquilo possa trazer algo. Então, é importante também pensar o contexto semântico, o contexto literário, o contexto sintático, gramatical, e aí entra também a questão das promessas. O dispensacionalismo clássico, ele vai ter uma ideia de que, primeiro você deve interpretar literalmente, então você interpreta literalmente, e aquilo tem que fazer sentido e ser profético para o contexto em que foi entregue. Por exemplo, Ezequiel 37. Então, exatamente. Então eles entendem, por exemplo, Ezequiel 37, que deveria haver uma restauração de Israel. E que, se a gente for pensar de certa maneira, ela pode se referir tanto
a restauração da época, como a restauração de agora, mas é uma coisa literal da restauração do povo de Israel. Mas eles também aceitavam uma interpretação literal para a vida da igreja. E o dispensacionalismo progressivo ele vai continuar com essa ideia, só que ele vai aprofundar ainda mais, de que realmente a gente tem que olhar para os textos e entender, primeiramente, para quem é essa promessa. E de entender que existem promessas que são só para Israel, existem promessas que são só para a igreja, mas que uma promessa não se cumpre somente na sua dispensação. Ela pode ter diferentes cumprimentos. Pode ter duplo cumprimento. Duplo cumprimento para Israel, duplo cumprimento duas vezes para Israel, uma vez para a igreja. Ele pode cumprir de diversas maneiras e ele também pode apontar princípios que falam ao nosso coração e que podem servir de tratamento devocional. Sabe? Quando a gente olha a aplicação devocional, quando a gente olha Ezequiel 37, é um texto realmente profético, que fala que Israel ela vai ser redimida. Mas nada impede da gente ler o texto de Ezequiel 37 e falar, caramba, o Senhor que restaura o vale de ossos secos em uma nação é o Senhor que pode restaurar a minha vida também. E a gente pode olhar nesses textos que são proféticos e tirar aplicações acerca de quem Deus é e do que esse Deus pode ser em nossas vidas. Então, por exemplo, Ezequiel 37 é realmente um texto de Israel, mas nada me impede de ler Ezequiel 37 eu estar passando por um momento difícil e falar, o mesmo Deus que muda e que transforma o vale de ossos secos em vida, em uma nação nova, é o Deus que pode me transformar e que pode fazer coisas na minha vida. Por exemplo, Isaías 53, quando a gente olha, o servo do Senhor ali, para os judeus hoje ele é analisado como o Estado de Israel, que um dia o Estado de Israel ressurgiria e tal, e sabe, de fato, a gente pode olhar aquilo, tá bom, o Senhor vai trazer ali, mas a gente sabe que aquilo é para Cristo também, então, talvez seja uma interpretação muito pobre da Bíblia olhar e achar que ela tem meramente um significado. Um outro exemplo é quando fala virgem considerada da luz. Pois é. Em hebraico, a virgem e jovem, donzela é a mesma palavra. Então a donzela poderia ser tanto, tipo assim, no sentido de que nasceria um novo rei, ali na época, né, para ajudar, provavelmente o rei Josias, tá? Pois é, o grande rei. Ele fala que provavelmente é o rei Josias. E Jesus, esse cumprimento assim. Mas é interessante, o apóstolo Pedro vai fazer uma coisa parecida com isso. Se for ver lá na pregação dele, lá em Atos 2. 4. Não. Qual? É a do pro Sinédrio ou a pros que achavam que estava vivo? Que citou o Salmo. Que ele fala assim, é que... De Davi. Que ele fala... Que o justo não verá a corrupção da carne. Aí ele fala, não, mas Davi estava se referindo a ele? Não, porque ele morrer é a carne que corrompeu, ele está falando sobre Cristo. Só que assim, de certa forma, Davi estava falando dele também. Sabe, mas não no mesmo sentido, sabe? Quando a gente pega o Salmo 22 que fala, Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo tem uma relação para a época e também tem uma relação para Cristo. Mas o que eles vão trazer também para os dispensacionalistas progressistas é de que, progressivos, é que tem uma progressão realmente das dispensações, mas de que elas são arranjos diferentes de como Deus se relaciona. Então, uma dispensação, ela não está literalmente, como eu posso dizer, limitada a outra dispensação. A meio que o Senhor tem que ter uma dispensação, tem que ser a sombra de outra. Sim. Tipo, então, por exemplo, a gente sabe que no aliancismo tem muito essa correlação de uma coisa apontar para outra, uma coisa apontar para outra. Mas como a gente tem 7 dispensações aqui no mínimo, é uma coisa progressiva, sabe? Que vai passando e vai passando e vai passando. E existem pontos assim realmente que uma profecia vai se cumprir aqui, vai se cumprir lá, mas que não há essa obrigatoriedade de uma uniformidade, no sentido de que tudo que há numa dispensação tem que existir em todas as dispensações. Ou seja, é por isso, por exemplo, a questão de pé do batismo, a gente não entende que o que aconteceu na dispensação de Abraão e na dispensação mosaica tem que acontecer na dispensação agora. A gente entende que existem algumas coisas que a Bíblia mostra como profecias e que a gente realmente consegue ver, mas que existem outras coisas que eram do arranjo pactual do que o Senhor estava fazendo ali no momento. Única, né? Isso, única da dispensação dali. Mas como é que você vê a questão tipológica nesse sentido? Por exemplo, você fala que tem que parar a circuncisão ao batismo, por exemplo, isso caberia dentro do dispensacionalismo progressivo? Olha, eu acho que o dispensacionalismo progressivo ele vai tentar pegar as coisas das outras dispensações que apontam para cá, que são mais proféticas, ou seja, pelo menos o que eu li aqui do livro, ele aponta, todos os exemplos que ele aponta do livro aqui são
referências de profecias, não de práticas. Então ele vai apontar, olha, o profeta tal disse isso, olha, Moisés declarou isso. E não em sentido de leis ou de práticas, mas em sentidos de realmente profecias para o futuro. Então, talvez, assim, aí eu não sei também te dizer tão certamente, porque o livro não aponta esse ponto de pé do batismo, como circuncisão e tal, mas eu imagino que por ser uma prática, eles entendem como um arranjo específico de como Deus estava se relacionando. E como era um arranjo de relacionamento e não uma profecia acerca de outras dispensações ou acerca de um futuro daquela mesma dispensação, isso não se aplicaria. Por exemplo, Jeremias vai falar da circuncisão de coração. Sim, não, eu entendo, mas aí nesse mesmo ponto ele vai falar de uma circuncisão também, ele não vai apontar para a questão pactual e física de, enfim, sabe? Tá. Mas ele vai apontar realmente para uma coisa que é mais sobre arrependimento de coração, de circuncisão. Mas é uma ótima pergunta que vou ficar te dando uma resposta. Não, tranquilo. Não sei. Não, assim, eu estou questionando isso porque, por exemplo, no caso do Aliança do Batista, que eu cito, geralmente eu concilio isso com a questão tipológica, porque é igual eu falo, os únicos que podem participar da Páscoa são aqueles que são circuncidados. Então, por isso, os únicos que poderiam participar da ceia são aqueles que são batizados. Mas é engraçado, porque a Páscoa, em muitos momentos, ela não foi limitada a só pessoas que eram circuncidadas. Não, sim. Aí se a gente vê no reinado de Ezequiel, se a gente vê no reinado de Josias, até mesmo como atuação política, eles abrangeram e pegaram o reino de Israel até para pessoas que eram estrangeiros para participar da Páscoa. Não, sim. Mas essa tipologia mais assim. Não, sim, mas vou ficar te devendo o texto. O livro aqui ele vai trazer sobre profecias, mas ele não traz sobre práticas. Mas é um bom ponto a se pensar. Ótimo ponto. Alguém quer falar algo para o Eric sobre o que ele levantou? Moção para queimar o Eric. Eu acredito que seria mais na questão de que Paulo estaria utilizando esse conceito como exemplo, mas não que foi instituído por Deus para que fosse espelhado. Então, necessariamente, não teria que ter uma prática física substituindo isso, então não tem que passar pelo batismo, sendo uma replicação do que aconteceu com os judeus, porque a gente é um pouco diferente. Mas Paulo ele fez uma aplicação, seria nesse sentido que a gente pegaria isso. Tem semelhança, né? Ele mantém a essência da coisa, mas mudou. Exato, assim como era a circuncisão, o batismo representa, mas não que é, e não foi planejado para ser uma sucessão desse evento. Exato. Pelo que eu vi, entendi que é tem coisa que dá para você espelhar, mas não que tem que ser assim. Eu acho que eu posso estar errado, porque eu sou muito livre nesse assunto, mas eu acho que dá para a gente conciliar a questão que ele falou de revelação progressiva e também do cristianismo social cultural, sinceramente, assim, né? Então, por exemplo, para o judeu, o judaísmo era algo extremamente entranhado com a cultura. Então, a partir do que você era do povo, você nascia como membro do povo de Deus, já. Isso era revelado pela circuncisão, afirmado pela circuncisão. Ao longo dos tempos, a gente vê que Deus se revela mais, de forma progressiva, vai se revelando para diferentes pessoas, inclusive para nós, os gentios. E isso implica que não é uma imposição cultural igual era para os judeus, é uma coisa muito mais de um pacto que você aceita a sua eleição. Como ele até já falou, aceita a sua eleição, porque todos nós somos eleitos, seja profissionalmente ou funcionalmente. Já expus aqui. Então, como que é feita essa aceitação? É feita através do batismo, é ponto batista, né? E eu acredito das maneiras de Ezequiel, que é um exemplo que ele dá, mas não necessariamente a gente precisa fazer esse corte assim. Não. Dá para a gente entender que é característica de cada dispensação, que a circuncisão vai acontecer o batismo. Mas não implementar todas as coisas que é implementar a circuncisão ao batismo. Tipo, a essência da dispensação continua. Isso, a essência mas continua. muda a forma como isso a forma como Deus arranja esse relacionamento. E aí, agora a gente vai falar de alianças bíblicas, que para mim é o tópico mais confuso do dispensacionalismo. E é uma coisa que eu já conversei com o meu pastor. E aí ele me deu um exemplo, e aí na minha cabeça eu tento linkar com a Constituição do Brasil. Tá certo. Muito bom. O Brasil teve 7 constituições. 24, 91, 34, 37, 46, 67 e 88.
Então, a de 24, tinha a de 22, mas era só o projeto, ele não foi... Então, ó, a gente teve a de 24 do Império, a de 91 da Primeira República, Segunda República, Terceira República, Quarta República, Ditadura, Sexta República. Quinta, Sexta República. 1, 2, 3, 4, 5, Sexta República que a gente está agora. Ou seja, se a gente pegar a de 24... Ela é de 64. A de 24 ela já tinha, por exemplo, a questão das liberdades individuais. Sim. Mais ou menos. Não, mas vamos pensar no texto. Ele já tinha de liberdades individuais. Hoje, a gente tem liberdades individuais na nossa. Isso significa que a nossa Constituição, ela é uma parte da de 24? Não. Então, o dispensacionalismo ele não vai olhar as alianças como uma dependendo necessariamente da outra, tipo, como que eu posso explicar? Ele não vai entender que a nova aliança, ela tem que ser uma sombra totalmente da antiga aliança e de que ela está totalmente dependente da antiga aliança. Ele vai entender como duas coisas efetivamente separadas. Mas isso não significa que princípios em uma Constituição, ou seja, numa aliança, não estejam em outra aliança, em outra Constituição. Ou seja, o que está na de 24, na de 91, na de 34, 37, 46, elas não são mais válidas no dia de hoje. Porque a gente tem um novo ordenamento jurídico que se inicia na de 88. Ou seja, a de 88 é a Constituição que manda. Todavia, entretanto, porém, existem coisas residuais dessas Constituições que continuam no nosso ordenamento jurídico hoje. Pois é, são coisas que continuam. Ou seja, a nossa aliança de hoje, ela é única e ela é distinta. Só que isso não significa que ela é totalmente separada e totalmente diferente da aliança antiga. Da aliança que o Senhor fez com Noé, com Moisés, com Davi. Todas elas traziam coisas, assim como as Constituições. Aqui trazia liberdade individual, aqui trazia Estado laico, aqui trazia voto feminino. Então aqui, ó, eles iam trazendo coisas, até, não tô falando que a de hoje é tipo assim, sabe, a nova aliança tudo isso, sobe. Mas no sentido de que a coisa ela é progressiva, as alianças, mas que uma e outra elas não são interdependentes e dependentes no ponto de que uma tem que ter tudo que a outra tem. Mas que você pode pegar um regulamento e tirar algumas coisas de lá e colocar e construir um regulamento novo. Ou seja, você pode construir uma Constituição nova com coisas de Constituições antigas, mas essas Constituições não valem mais. Tipo, elas não vão ser mais usadas para fazer controle de constitucionalidade, elas não vão valer mais para, enfim, podem ter algumas coisas residuais, mas elas não vão ser mais tipo assim, meu Deus, a Constituição. E assim são as alianças também. Não sei se ficou meio claro, mas... Isso mantém a essência, né? Isso, tipo assim, o arranjo ele muda, mas o Senhor ele pode escolher coisas de uma dispensação e não dá para outra, e ele vai dizer como isso acontece. Algumas continuam literalmente, outras continuam só em essência. Isso, e o Senhor deixa claro isso na palavra dele. Sim. E aí, como último tópico das grandes diferenças que o livro mostra, a visão do reino de Deus. Que ela vai pegar um pouco da aliança bíblica, que é a visão realmente que a gente tem de dispensacionalismo progressivo, que é a visão geral hoje, de que, enfim, o reino de Deus já está aqui, mas ainda não. Ou seja, já temos o reino de Deus, mas ele ainda não está totalmente estabelecido. Mas a grande diferença que ele vai ter é que eles tinham uma diferença entre dois pontos. O clássico. Eles tinham o reino de Deus versus o reino dos céus. Só até qual que é esse confuso. O reino de Deus é o reino espiritual e o reino dos céus é o reino terreno. Deixa eu até conhecer se está certo. Que tem várias pessoas de fora e outros. Ou seja, o reino de Deus ele seria as questões espirituais, o reino dos céus seriam as questões políticas e tal. E aí o que o dispensacionalismo progressivo vai falar é, olha, isso são termos intercambiáveis. Você não tem uma grande distinção entre reino de Deus e reino dos céus. O Senhor age de maneira espiritual, de maneira terrena, e não dá para definir sempre, não dá para separar como se fosse água e óleo, o que é uma ação espiritual e o que é uma ação política. Tem coisas espirituais que vão respingar na política, e tem coisas que o Senhor vai usar a política para respingar no mundo espiritual também. É curioso que isso, assim, não quero falar, mas não, vou falar. Não, é porque eu acho curioso, porque isso
isso reflete comigo na visão sobre a questão de esferas da vida, assim, dentro das igrejas que aceitam essas visões. Porque, por exemplo, se uma igreja dispensacionalista clássica, geralmente, a tendência é o quê? Você tem essa separação entre sacro e profano. Sacro e secular. Sacro e secular, sabe aquele negócio, você pode ouvir música do mundo. Porque você tem as coisas da terra, você tem as coisas do céu. Sabe? Então você tem essa separação até dentro dessa visão. Sabe? É bem interessante pensar isso também. Exatamente. E quando a gente olha a Bíblia, por exemplo, quando eu olho a questão de Ezequias e de Josias, estender a Páscoa para mais pessoas, aquilo foi uma ação política também. Mas isso não tira da ação política deles o teor espiritual, realmente, de convidar pessoas de fora da aliança para participarem do movimento da Páscoa, da celebração da Páscoa. Aquilo também era uma coisa profética, se a gente for pensar, que pode ser vista tipologicamente, assim, apontando para uma outra dispensação. Mas essa é uma diferença que trouxeram. E essas são as grandes diferenças que o livro traz sobre o dispensacionalismo progressivo. Eu li o livro todo, praticamente, mas depois ele vai falar sobre o dispensacionalismo progressivo, e aí não tem as divisões do que é progressivo e do que é clássico. Eu imagino que vocês já trabalham um pouco sobre o dispensacionalismo clássico. Então, isso que monta o dispensacionalismo progressivo. É uma corrente legal, mas tem também seus erros e seus acertos. O que você acha que é erro? Cara, eu não estudei o suficiente, mas assim... Calma. Às vezes eu fico meio assim com a ideia de dispensações. Tipo assim, eu realmente gosto, mas eu acho problemático a gente ter 20 milhões de autores e cada autor ter a sua dispensação, o seu organograma de dispensação, sabe? Se algo que é para ter provindo a autoridade bíblica, eu acho difícil ter a autoridade bíblica dar 20 milhões de interpretações sobre quantas dispensações tem. E eu acho confuso de entender a questão das alianças, assim. Eu acho, tipo assim, faz sentido, mas... eu acho que se o laço da dispensação for as alianças, ela funciona melhor, sabe? Se for a forma de Deus, isso que me puxa até mais para o aliancido, mas assim, eu acho que mesmo a dispensação funciona melhor se você usar esse laço. Sim. Porque é muito problemático, por exemplo, é que eu vi também que existem, inclusive dentro do aliancido, tem pessoas que fazem esse tipo de separação, por exemplo, você tem a aliança mosaica, você tem a aliança levítica, você tem a aliança moabita, são parecidos. Legal? Porque isso não é essencial. O essencial se você tem a aliança que vai dando continuidade no negócio. Dispensação do mesmo jeito. E aí eu entendo assim que realmente isso muda as nossas vidas, muda um pouco, sabe, o modo como a gente vê, e muda um pouco da nossa prática, o aliancismo e o dispensacionalismo, porque isso vai, enfim, influir em coisas no sentido de, ok, você vai poder trabalhar no domingo, você pode fazer alguma coisa no domingo, no sentido de você vai batizar seu filho, você não vai, mas no fim, não deixa também de ser uma discussão extremamente acadêmica e que está nos ciclos mais avançados da sociedade. No sentido de que, às vezes, eu acho que a discussão de dispensacionalismo e aliancismo é levada a lugares que não deveriam ser levados, porque isso não vai mudar a maior parcela da população cristã do mundo. Isso é uma discussão muito mais nichada, de uma população que, enfim, sabe, que efetivamente... Não estou dizendo que, por exemplo, no interior dos interiores não pode ter uma presbiteriana. Pode, mas assim, eu falo que eu venho no interior e na minha cidade não tem grandes discussões sobre isso. Mas que isso também é uma coisa nichada, sabe, academicamente, também é nichada, sabe, querendo ou não, socialmente, a gente está aqui na universidade, e que às vezes a gente coloca uma importância nisso, e aí eu volto para o movimento dos irmãos de que não deveria ocorrer, de que isso às vezes pode se tornar como pedra de divisão, enquanto não deveria ser também, porque se a gente for ver, tipo, toda a visão do dispensacionalismo progressivo e do clássico, ele parte de dispensações que muitas vezes são mais laceadas em alianças também. Outro ponto que você não concorda é da interpretação, tipo, literal de tudo. Eu concordo um pouco com eu concordo que a gente deve interpretar a Bíblia literalmente, mas eu acho que tem certos pontos que você pode interpretar também figurativamente, sabe? A criação, para mim, eu entendo, sabe, que, sabe, eu não teria problema em chegar no céu e o Senhor falar, olha, foi em 7 dias úteis. Você fala, Senhor, tudo bem, foi 7 dias literais mesmo. Nossa, é literal, né? Não último. Eu entendo, sabe, 7 dias literais. Foi 7 dias úteis, foi 7 dias. Ou seja, a criação pegou duas segundas-feiras. Duas segundas-feiras, caracas.
É, porque assim, não, tipo, eu não teria problema, sabe? Se o senhor falasse, olha, foram 7 dias literais. Domingo é. Mas, tipo, Domingo é útil, né? dá pra olhar a Bíblia e falar que é figurado também. Moisés não deve ter escrito lá e ter falado assim, nossa, vou escrever esse tratado científico. Eu acho que exatamente, é o propósito. Sabe? Qual o propósito disso ser da escrito? escritura? Um problema que eu vejo é quando as pessoas tratam a Bíblia dessa forma, né? É quando vai tratar sobre a questão de tipo, assim, estou falando de aplicações práticas. É quando você tem aquela ideia de que se você não tratar das coisas espirituais, depois que eu achei problemática essa divisão, né? Das coisas espirituais com as coisas que são espirituais, no caso da palavra, então você está ali, tipo assim, confiando nas coisas humanas. Aí eu vou dar um exemplo disso, cara, psicologia. É uma coisa que... Mas não é ciência, né? Oi, sério. Ela até parou de ouvir depois dessa. Você tá falando mais de psicologia. Mas é aquele lance de realmente são divisões que eu acho meio desnecessárias e podem, tipo, gerar problemas, entendeu? Se você tentar, tipo, ficar cavando na Bíblia, tipo, ciência, não tem. Assim, agora, uma coisa que eu acho meio interessante é que você falou sobre essa questão da gente pensar que isso é mais acadêmico, né? É o que eu falei para o Pedro, inclusive na última reunião do GE para organizar os cronogramas, você lembra que eu falei, né? Que quando a gente vai fazer um debate, organizar alguma coisa, fazer uma pregação, fazer um ensino para pessoas no geral, é que as pessoas são mais burras. Mas é porque ninguém é obrigado a ficar sabendo de termozinho teológico específico, não sei o quê. Quem sabe disso é os nerdola malucos aqui, tá ligado? Tipo, vai falar. Isso é um termo que não vai mudar a vida devocional de uma irmã da igreja de 42 anos. Agora você. Foi muito específico. Agora você tem que puxar o quê? Você tem que puxar aquilo que está diluído. Sim. Isso. Então, por exemplo, uma coisa que vai estar diluída em relação a essa questão do dispensacionalismo do aliancido. Como é que a pessoa enxerga Israel, por exemplo? Sim. E você vai ter, por exemplo, muito crente que é judaizando a judaidade por uma visão distorcida. Dispensacionalismo, que é tipo, Deus usava o Estado de Israel, não sei o quê. Só que, cara, o Estado, ele cometia do mesmo jeito. Israel, na palavra, ela, tipo, levava porradas de Deus porque cometia erro o tempo todo, né? Então isso é uma má leitura. Você pensar, tipo, o povo de Deus tem que tocar. Não, o povo de Deus, então você tem que cobrar mais do povo de Deus do que dos outros. Sabe? É isso que Paulo, inclusive, traz. O ungido de Deus. Exato. Então, assim, é uma questão da gente analisar realmente essa forma como você aplica isso na prática. Nas alianças, você pensar, quanto que isso está sendo legalista ou não, sabe? O cara que às vezes é dispensacionalista vai dizer, não, mas o Antigo Testamento não vale mais. Aí não vale mais, então, aí não precisa seguir aquelas normas. Só que não é verdade, a gente sabe que tem os mandamentos que continuam, os mandamentos morais eles não mudam. Sabe? Então eu acho que tem que ser honesto, sabe, na análise da palavra. E saber também das limitações de cada teoria, assim. O dispensacionalismo não é a palavra de Deus. Com certeza. Muito menos o aliancismo também. Sim. É uma sistemática. Mas você prefere ser. Não, meu Deus. Cara, eu tô usando esse expressão. Não, assim como o aliancismo também não é a palavra de Deus. Eu prefiro esse, é mais polêmico, muito menos, né? Sabe que eu tô vendo? Que essa palavra você nunca vai poder desmontar. O pior aliança. Quem é que vai editar mesmo? Quem é que vai editar? Tadinho, vai sobrar o quê? 2 minutos. De palestra. Mas uma coisa curiosa, uma coisa que é importante dizer, dispensacionalismo é muito recente. Sim. Dispensacionalismo é muito recente. A aliancismo sempre foi uma visão mais predominante na igreja desde sempre. Assim, agora você pode dizer que teve, tipo, proponentes, sabe? Ela pode dizer que, tipo, sei lá, mas é porque é revelação progressiva, Assim, revelação dispensacionalismo é progressivo. Perfeito. Você é a revelação do século XIX. Exatamente. Ainda bem que você entendeu. é porque eu creio que está mais ligado à origem deles. Tipo, se você pensa o sistema aliancista, ele já está baseado, né, na Confissão de Westminster. Isso lá, quando que ela é? 1618? Mas está pensando no aliancismo uma igreja reformada. Tá, mas as bases dele, né? Agora, mais sistematizado. Agora, o dispensacionalismo que ele começou... 1647. 1647 agora. Ele é mais recente